Desvendando a lei seca no Brasil. Se você é um motorista e recentemente foi autuado pela lei seca, então esse vídeo é para você. Eu me chamo Guilherme Jacob, sou advogado especialista há mais de 8 anos somente no direito de trânsito, então você está no local certo para aprender sobre a multa do bafômetro. Vamos lá então. Então nesse vídeo a gente vai desmistificar a lei seca do Brasil, explicando seus direitos e as melhores estratégias ao ser parado numa fiscalização da lei seca. Eu já adianto para expor aqui eu não estou defendendo pessoas embriagadas que pegam seu veículo e colocam os demais da via em risco. O que nós defendemos é que o ato administrativo, a lei de trânsito, seja devidamente respeitada pelo Detran e pelos órgãos autuadores. Então, continuando, entendendo os seus direitos, né? Não soprar e não assinar. Por qual motivo é importante você proceder dessa maneira numa fiscalização da lei seca? Quando você não sopra o bafômetro, você não é obrigado a produzir prova contra si mesmo. E a recusa, ele é um direito e entender suas implicações é crucial para a sua defesa. E até é importante deixar muito claro aqui, você sempre terá a opção de ou fazer o teste do etilômetro, também conhecido como popularmente bafômetro, nada mais é do que você assoprar um bucal descartável do equipamento disponível lá no ato da fiscalização. Sim, tem que ter um etilômetro disponível na fiscalização da lei seca. Não basta aquele bastão que o policial aproxima do seu rosto e acende uma luz verde ou vermelha, a depender se existem gotículas de etanol no ar. Tá? O outro ponto é sobre não assinar o auto de infração. Assinar não significa confessar, mas pode limitar o seu prazo de defesa e não assinar garante mais tempo para preparar o seu recurso. Esse ponto é fundamental. Tá? Então é importante deixar muito claro aqui para você que essas ações não significam que você está isento das penalidades. Elas apenas garantem mais tempo e possibilidades para exercer o seu direito de defesa. E o prazo a seu favor. Como não assinar o auto de infração garante mais tempo de defesa para você? Ao não assinar o auto de infração no local da blitz, o Detran ele é obrigado a enviar a notificação da multa pelos correios. Então, o Detran vai ter 30 dias para o Detran enviar a notificação após a autuação e após o recebimento você terá mais um prazo, geralmente superior a esse prazo que eu trouxe aqui de 30 dias. Tá? Que pela lei você teria 30 dias no mínimo para apresentar a sua defesa prévia, mas geralmente quando você recebe essa notificação em sua residência, o prazo é bem superior, tá? É um prazo bem dilatado de 40 a 60 dias. Então você tem um bom tempo para procurar um advogado especialista em trânsito para atuar na sua infração de trânsito do bafômetro. Então, continuando, a recusa do bafômetro. Por que é uma opção? Temos limitações do aparelho e provas alternativas a serem destacadas agora nesse slide. Sobre os erros do bafômetro, aparelhos podem falhar e falham. Tá? Nós atuamos há muito tempo aqui no escritório, principalmente em multas relacionadas ao bafômetro e em todo o Brasil, até porque a legislação ela é nacional. A minha OAB, né, a Ordem dos Advogados do Brasil, é nacional, então eu consigo atuar em qualquer região do país, e inclusive de maneira online, porque o processo é dessa forma. Então a gente já identificou diversas falhas em todo o Brasil. Tá? A fiscalização do Inmetro ela é feita de maneira obrigatória a cada 12 meses, e nós chamamos de verificação periódica, mas nem sempre ocorre. Tá? E como que você verifica se o aparelho do etilômetro foi devidamente verificado, se ele foi devidamente calibrado? Basta você pesquisar no Google o PSE, que é o Portal de Serviços do Inmetro. Lá você vai conseguir inserir o número de série do etilômetro, dados do aparelho, como marca, modelo, e dessa maneira você descobre se de fato houve a calibração do aparelho e a verificação periódica. E tem uma grande diferença aqui. A calibração ela ocorre apenas uma vez. Basta uma vez estar calibrado e pronto. Não tem mais a obrigação legal por parte do órgão daquele aparelho em estar calibrado mais vezes. Agora é diferente da verificação periódica. Essa verificação ela deve acontecer de 12 em 12 meses. Outras formas de constatação. Então, o bafômetro ela não é a única prova.
o agente ele pode constatar embriaguez por sinais físicos, como vestes desarrumadas, hálito etílico, olhos avermelhados, estado agressivo, a pessoa não souber onde está ou está desequilibrado, enfim, tem vários sinais de constatação de embriaguez que estão lá na resolução 432 do CONTRAN. E ainda tem a questão do exame médico, através de um perito, enfim, tem outras formas de constatação da embriaguez. Então, a recusa é um direito de não produzir prova contra si mesmo, embora gere a mesma multa, ela dificulta a comprovação da infração, o que pode e vai fortalecer a sua defesa. Agora nós temos a parte dos mitos e verdades sobre a recusa. Infelizmente, tem muita desinformação na internet sobre esse tema, então é importante a gente deixar claro os três principais mitos envolvendo a lei seca. O mito 1 seria só sinais visíveis levam ao teste. Na verdade, a realidade é que qualquer motorista pode ser solicitado a soprar o bafômetro e uma blitz independentemente de sinais visíveis de embriaguez. O mito 2 seria recusa significa impunidade, o que também não é verdade. Tem vários motoristas que sim estão penalizados, obviamente que após o processo administrativo de trânsito, ele jamais pode ter o seu direito de dirigir cerceado, ou seja, ficar com a habilitação suspensa antes de responder por um processo administrativo. Ele tem que ter a chance de se defender. É o mesmo, nós trazemos como analogia o processo criminal. Ninguém pode ser preso, senão antes de ser declarado culpado. Então, a realidade é que a recusa ela não livra você de penalidades. A embriaguez ela pode ser comprovada por sinais físicos e comportamentais observados pelo agente de trânsito, que seria um termo que ele preenche sobre os sinais de constatação de alcoolemia que eu citei no slide anterior. O mito 3 seria recusa gera apenas multa. Também não é verdade e, infelizmente, muitos motoristas nos procuram pelo WhatsApp ou vêm presencialmente até a sede da Jacob Advocacia e eles informam que o balconista do Detran trouxe essa informação. E não, você não precisa contratar um advogado, você não precisa recorrer dessa infração, não se preocupe. Basta pagar o débito da multa que você vai se livrar das outras penalidades, que é um absurdo gigantesco. Até porque você, que é um motorista profissional, imagina, você é um caminhoneiro, por exemplo, e você ouve essa desorientação por parte do balconista do Detran, e infelizmente eles colocam qualquer pessoa para estar lá atendendo, muitas vezes um estagiário, que nem formado em direito nem sabe como funciona a legislação de trânsito, nunca leu um artigo do Código de Trânsito Brasileiro e está lá passando essas desinformações ao motorista. Então imagine você, caminhoneiro, que depende, você e sua família dependem do sustento da sua habilitação, você tomar como verdade essa desorientação por parte do balconista e só pagar o débito da multa. Pior, pagar com 40% de desconto, que é uma grande pegadinha por parte do Detran. E não sei se você sabe, mas se você for adepto ao SNE, que é o Sistema de Notificação Eletrônica, e você pagar com 40% de desconto aquela infração, você obrigatoriamente se considera culpado. Então você não terá mais chance defensiva e, consequentemente, a sua habilitação será suspensa. Então é uma grande pegadinha por parte do órgão de trânsito e já aproveito para trazer essa recomendação. Se você precisa da sua habilitação para trabalhar, não pague com 40% de desconto. Então a realidade é que, além da multa pesada, valor quase R$3.000, tem a suspensão da CNH por 12 meses e também a necessidade de fazer o curso obrigatório de reciclagem. Tá? E eu trouxe até uma informação importante aqui. É fundamental entender que a recusa não é um passe livre, mas uma estratégia dentro da lei para proteger os seus direitos. Continuando sobre as penalidades da lei seca e o que acontece se der positivo ou se você recusar a fazer o teste do bafômetro. Se você optar pela realização do etilômetro, ou seja, assoprar o bucal descartável, e o resultado ele der de 0,05 até 0,33, você responderá apenas de maneira administrativa. Agora, um ponto importante aqui. Se você assoprar o bucal do etilômetro e der um resultado até 0,04, você será liberado e você não pode ser autuado pela fiscalização da lei seca. Haja vista que tem uma margem de erro considerável por parte do aparelho
que sempre desconta do resultado. Seria justamente esse valor, de 0,04. Então, dando esse valor de 0,04, você é liberado pela fiscalização. Agora, se der um resultado igual ou superior a 0,05 até 0,33, teremos então a infração administrativa cometida por você. Você vai responder pelo débito da multa, suspensão da CNH, 7 pontos na carteira e o curso obrigatório de reciclagem. Tá? Agora, uma informação importante sobre o crime de trânsito. Quando que você pode ser conduzido até a delegacia e preso? Quando você assopra o bucal do etilômetro e o resultado der superior a 0,33. Então, haverá a prisão, a multa e a suspensão da CNH. Então, você vai responder de duas maneiras, tá? Pelo processo criminal e pelo processo administrativo de trânsito também. Então, você precisa se atentar a esses detalhes, até porque tem muitos advogados criminalistas que atuam nessa parte do crime de trânsito, mas esquecem de orientar o seu cliente sobre o processo administrativo perante o Detran. Então, não terá somente, o cliente não vai responder tão somente ao processo criminal perante o Ministério Público, mas também perante o Detran. Então, são dois processos nessa situação. Agora, como que funcionam as etapas recursais de um processo administrativo da lei seca? São 6 ao total, 3 do processo de multa e mais 3 do processo de suspensão. Em relação ao processo de multa, é onde nós iremos discutir o pagamento do débito ou não em relação à pecúnia, né, em relação àquela infração de trânsito que você cometeu, ou seja, os R$3.000. E nesse processo de multa, nós teremos a etapa da defesa prévia, que é justamente essa primeira etapa, onde nós iremos analisar erros no documento da infração para cancelar a multa antes da confirmação, ou seja, nós iremos analisar o auto de infração elaborado pelo agente de trânsito. Quando essa defesa prévia ela é indeferida, você deve obrigatoriamente receber uma notificação de penalidade, até por conta da súmula 312 do STJ, que ela determina que deve ocorrer a dupla notificação. A notificação de autuação, que é a primeira notificação, onde abre o prazo para a defesa prévia, e a segunda notificação, que é de penalidade, que abre prazo para o recurso agiário. E sobre essa notificação de penalidade, você terá a oportunidade de pagar com 20% de desconto, e sim, esse é um desconto positivo. Realmente você pode pagar com 20% de desconto e continuar recorrendo sem problemas, tá? Agora, um ponto importante é, se você perder o prazo para a apresentação do recurso agiário, você perde o direito de apresentar o terceiro recurso, que seria o CETRAN. Então, sim, você deve necessariamente sempre se atentar e consultar de 30 em 30 dias lá no aplicativo da CDT, que é a Carteira Digital de Trânsito, ou verificar nos Correios se você recebeu a notificação da decisão sobre a defesa prévia para você conseguir apresentar dentro do tempo hábil o recurso agiário, tá? Então, se a defesa prévia for negada, apresente o recurso à Junta Administrativa de Recursos de Infrações com argumentos sólidos. E sempre verifique a fundamentação da defesa prévia. Por que ela foi indeferida? Porque tem muitos órgãos de trânsito que simplesmente pegam a sua defesa e indeferem sem qualquer análise. Infelizmente, acontece muito isso. E se não houver uma fundamentação sobre a decisão da defesa prévia, você consegue argumentar isso na etapa do recurso agiário ou na etapa do recurso ao CETRAN ou, por intermédio de um advogado, apresentar na ação judicial. E, novamente, se o recurso agiário for indeferido, for negado, nós estaremos diante da terceira etapa, que é o recurso ao CETRAN, que é a última instância administrativa, que seria o Conselho Estadual de Trânsito, caso o recurso agiário seja indeferido. Novamente, observação, recorrer dentro do prazo permite que você continue dirigindo até a decisão final. Porque essa é uma dúvida muito comum dos motoristas, é sobre se eles vão continuar dirigindo ou não enquanto o processo está acontecendo. E sim, você consegue justamente por conta do efeito suspensivo, que ele congela as penalidades dessa infração e também por conta daquele princípio mencionado e trazido como analogia em relação ao processo criminal, que você não pode ser penalizado sem antes o processo estar concluído. Então, principais erros que podem anular a multa de trânsito. Então, fique atento às falhas comuns
Então, tem erro na abordagem, se a blitz não seguiu os procedimentos corretos, falta de sinalização, a infração pode ser cancelada. O bafômetro com problema, então o aparelho não calibrado pelo metro e não verificado periodicamente no período de 12 meses. Ele pode e vai invalidar o resultado do teste. E também temos os erros nas notificações, entre tantas outras teses possíveis a serem alegadas. É óbvio que você deve procurar um advogado especialista em trânsito, assim como nós somos aqui na Jacob Advocacia, onde nós atuamos há muito tempo somente com multas do bafômetro. Então você está no local certo para resolver essa situação, e para isso é muito fácil. Basta clicar no link aqui da descrição desse vídeo que você vai encontrar o acesso ao nosso WhatsApp, vai conversar com um de nossos advogados e assim iremos analisar a viabilidade do seu caso. Se é possível ingressar com uma defesa prévia ou um recurso, ou se seria melhor já ingressar com uma ação judicial. Então vai depender dessa análise. Até um ponto importante aqui é que recorrer de uma infração de trânsito, principalmente de uma infração gravíssima como é a do bafômetro, que é muito complexa, muito burocrática, não existe uma receita de bolo. Não tem nada pronto. Esses modelos de recurso de multa que existem no Google ou elaborado pelo próprio ChatGPT, esqueça isso, né? Você não vai ter sucesso com isso. Pior ainda, preencher aquele formulário que o próprio Detran disponibiliza, que o próprio órgão de trânsito disponibiliza para você, imagina. Né? Você está jogando, vamos usar aqui como analogia, né? Um exemplo bobo, mas enfim, que se aplica ao caso. Vamos supor que você está jogando futebol e você pede orientações para o técnico do time adversário. E ele fala o que você deve fazer. Você faz. É a mesma coisa quando você procura o Detran. O Detran está querendo punir, está querendo bloquear a sua habilitação. Então, não faça isso. Procure um advogado que sim. Esse, de fato, é o seu grande aliado nessa situação. Continuando aqui, próximos passos e dica final. Sobre a segurança jurídica em relação a multas de trânsito, porque infelizmente tem muitas pessoas, enfim, desacreditadas do direito de trânsito na internet, comentam que não vale a pena recorrer, que você só vai gastar com um advogado, que é perda de tempo. Mas espera lá, de que maneira que você recorreu? De onde que você absorveu essa informação? Do balconista do Detran? A pessoa que está querendo suspender a sua habilitação, informando que não vale a pena recorrer, e você aceita isso como verdade? De onde que você descobriu isso? E outro ponto também, você tomou essa decisão com base em quantas infrações que você recorreu. Se você recorreu de apenas uma infração e recorreu usando o modelo da internet, é óbvio que não vai dar certo. Aí realmente é uma perda de tempo e dinheiro. Eu até recomendo para a pessoa, olha, nessa situação, se você vai fazer isso e não nos contratar, não contratar um especialista, então realmente vai lá no Detran, entregue sua habilitação e inicie o cumprimento. Senão, de fato, vai ser perda de tempo e dinheiro se você fizer por conta própria e de qualquer maneira. Se você não for um especialista na legislação de trânsito. Por exemplo, temos não somente o Código de Trânsito Brasileiro, temos o MBFT. Você sabe o que é o Manual Brasileiro de Fiscalização? Você sabe quais são as fichas que estão presentes lá? Você conhece a Resolução 432? Temos também outras legislações envolvendo isso, fora as jurisprudências. Então, tem diversas legislações de trânsito aplicáveis à multa do bafômetro e, obviamente, as outras infrações de trânsito também. Então, não resolva sozinho e busque ajuda especializada, tá? Uma dica de ouro: dirija sempre com segurança, mas se for parado, saiba que você tem direitos e ferramentas para se defender, tá? E se você precisar da nossa ajuda, é só clicar no link logo abaixo, estaremos à sua disposição. E aproveite também para curtir esse vídeo, compartilhar com outros motoristas em grupos que você participe, enfim, e também deixar um comentário sobre qualquer dúvida que você tenha acerca da multa do bafômetro ou outra situação de trânsito.